Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGRC11 do mês de agosto de 24. Mês esse, Diego, que entramos aqui em setembro, né, com uma série de notícias, movimentações aí do fundo, aquisições, desinvestimentos, e recebemos um número recorde no nosso canal de RI de perguntas, e-mails, enfim, mensagens. Estamos aqui agora para tentar, na medida do possível, esclarecer aí para o cotista investidor, né? Que legal. Relatório recheado esse, hein, Pedro? Esse está recheado, esse é o trabalho, cheio de coisa. Vamos tentar explicar ele da melhor forma possível. Parece que andou um ano e um mês aqui. É isso aí, eu tô com essa sensação, estamos com um cara de cansado aqui, justamente porque teve muita coisa. Tivemos aí um mês muito movimentado de agosto, início de setembro também. Aí vamos falar um pouquinho tanto do mês de agosto quanto desse início de setembro, porque tem muita informação relevante, né? Que o pessoal quer entender exatamente os detalhes aí, como é que foi, né? Bom, crescimento de base de cotistas, incorporação do SNLG ou aquisição dos ativos, Pedro? Incorporação não, a gente já vai falar desse tema. Aí muita gente falando que tem incorporação de fundo, a gente está fazendo proposta de aquisição de ativos. Né? É diferente. É diferente, mas nós vamos explicar aí no relatório. Bom, sobre o resumo aqui, a gente teve ligeira alta do valor patrimonial, o valor de mercado continua aí com desconto, né, em relação ao patrimonial, que vem ainda caindo, né? Acho que tem até uma pergunta de um cotista na sessão de perguntas e respostas sobre o porquê disso, né? A gente não tem resposta, na verdade, mas são condições basicamente de mercado que tanto a cota do GGR quanto dos fundos em geral, né, principalmente tijolo, vem sofrendo aí nesse momento de um pouco de deterioração aí das condições macroeconômicas. Mas o lado positivo é que o volume continua bom do fundo, né? Então essa atuação nossa aí para melhorar a liquidez do GGR via desdobramento de cotas, market maker, enfim, essas notícias também ajudam, né? O cotista fica mais interessado, novos cotistas entram, então a gente vai ver que tem uma série de matérias aí, vídeos de influenciadores falando do GGR, né? Bom, aqui estão as matérias, né? Teve, enfim, a gente já fala, né? Assembleia, parece que foi faz tempo, né, Diego? Mas a gente teve a Assembleia Geral, o resultado, né? O termo de apuração da Assembleia que reformou o regulamento do fundo. A gente soltou até um vídeo falando disso, explicamos exaustivamente aí via canais, lives, enfim, fizemos um trabalho amplo aí para que o cotista ficasse bem informado, né? Relatório, enfim, e tendo dúvida, o canal continua. Exatamente, o regulamento foi reformado, já está valendo, mas a gente continua à disposição caso algum cotista ainda tenha alguma dúvida ou não tenha entendido muito bem essas mudanças, né? Então teve aí influenciador, canal aí falando também da venda, né, do desinvestimento que teve do AAA, que é um fundo que o GGR tem participação relevante e que até a notícia, a renda vai subir, dividendos vão aumentar. Então a gente anunciou uma mudança no guidance aí para o final do segundo semestre, justamente aí por essa venda, mas a gente já chega nesse tema porque tem algumas coisinhas aí para a gente comentar, né? Tem a notícia da compra da proposta, né? O pessoal fala em compra já, mas na verdade é uma proposta para a SNLG. Essa proposta, a gente também já fala dela, mas ela vai ser submetida a uma assembleia do SNLG para ver se aprova ou não, né? Mas essa compra que está na notícia ainda está meio antecipando algo que ainda não se concretizou, né? Tem algumas condições ali precedentes para o negócio ser concluído de fato. A gente vai falar um pouquinho. A gente falou também, logo no início, a gente já fala no início aqui, últimas notícias, né? A gente soltou o anúncio de início da 8ª emissão de cotas. 8ª emissão, pessoal. Do GGRC11. Basicamente essa emissão é para concluir a aquisição, tanto se aprovada dessa proposta do SNLG, quanto daquela carta de intenções que a gente soltou de aquisição de 2 outros ativos, né? Tem um outro ativo aí em negociação, então seriam 9 ativos, né? 6 do SNLG, 2 daquela carta de intenções que ainda não pode ser divulgado, vendedor, e de um terceiro vendedor, e basicamente esse pacote vai ser adquirido via pagamento em cotas, né? Vai ter uma parte em dinheiro menor, mas basicamente emissão de cotas a valor patrimonial, né? Tem gente que confundiu a proposta do SNLG falando que a gente está pagando o valor patrimonial do SNLG. Não. Né? Mas já tem a fórmula também. Na verdade, é emissão de cotas do GGRC11 a valor patrimonial dele para aquisição do portfólio do SNLG. Mas já chegamos nesse tema aí que acho que o pessoal está ansioso, né?
Enfim, uma série de notícias, Diego. Vamos só resumir comentários iniciais. Acho que continua, né, o cenário de externo, né, início aí de flexibilização monetária. A Europa já começou a baixar juros. Estados Unidos finalmente sinalizou agora em agosto que em setembro vai começar o início de corte de juros. Em contrapartida, Brasil, né, o Copom aí, o Banco Central falando em aumentar a taxa. Quer dizer, a gente começa a ter, e aí o pessoal não entende, como é que a Bolsa performou bem em agosto, teve recorde aí, foi a maior alta do ano, se eu não me engano, exatamente foi a maior alta do ano, e FIC subiu também, e o pessoal fica sem muito entender, né? Mas juros vai subir, como é que ainda continua um resultado bom? Na verdade, o fluxo de estrangeiro, ele ajuda o fato do diferencial de juros estar maior, quer dizer, deve subir juros no Brasil, cai lá fora, o investimento aqui no Brasil passa a ser mais vantajoso, né? Interessante de novo, né? Interessante de novo, não por um motivo que a gente queira, né? Porque na verdade o que a gente quer é que a taxa de juros caia aqui no Brasil, que a gente tenha crescimento sustentável e não fluxo de estrangeiros simplesmente para arbitrar aqui um diferencial de juros, né? Não é o que a gente entende como sustentável, mas é uma das coisas que está acontecendo nesse momento. Enfim, acho que o panorama tem sido esse. Em relação ao fundo, a gente soltou o termo de apuração então da Assembleia, né, da AGE, que tratava da reforma do regulamento. Com isso a gente passa a ter um regulamento muito mais moderno, atualizado, flexível do ponto de vista de poder realizar aí, enfim, desenvolvimentos, né, reposicionamento de ativos, compra de outros. Então acho que deixou o fundo bem melhor e foi recorde, Diego, nunca na história do fundo tantos cotistas participaram, né? É muito bom, cara. Exatamente. Assim, muito dessa reforma do regulamento traduz agora até esse movimento que a gente está fazendo de 9 ativos que está entrando, boas oportunidades aqui para crescer o GGR, para diversificar, trazendo mais rendimento. Exato. Né? Porque, poxa, você crescer, diversificar, mantendo a base de rendimento já é uma coisa bacana, crescer em nível de rendimento ainda se torna melhor ainda, né, Pedro? Exatamente, Diego. A gente vai soltar, ainda não nesse relatório, mas um material publicitário de 2 páginas aí sobre a oferta, e nele vai ter um resumo, o antes e o depois, basicamente mostrando como a gente não colocou ainda na CVM, não podemos divulgar aqui no relatório, tá? Mas basicamente vai ter o antes da oferta, o pós-aquisição e como é que o fundo fica em termos de patrimônio, em termos, já é tradicional essa tabela que a gente solta, né? Perfeito. Em termos de alavancagem, em termos de concentração de inquilino, enfim, todos os indicadores ali que mostram o voucher do fundo, a BL, etc e tal. Acho que a notícia boa, né, Diego, essa podemos talvez antecipar aqui, é que finalmente a gente, em sendo bem sucedida essa oferta e aquisição desse portfólio de ativos, né, SNLG, barra os outros que estão em negociação, a gente vai enquadrar o portfólio naquele limite que a gente queria colocar de no máximo 15% por inquilino, né, da C6. Perfeito. Né? E na verdade, Americanas, que era a grande preocupação, quer dizer, não tem dado trabalho nenhum para a gente em termos de receber aluguel e tal, mas é a grande preocupação de muitos investidores, cotistas, ela deixa de ser o maior inquilino do fundo, é isso? Deixa de ser o maior inquilino, exatamente. Em sendo bem sucedido tudo isso, né? A diluição da concentração por inquilino realmente vem funcionando nessa tese que a gente está trazendo. Acho que esse é o grande trunfo dessa série de aquisições e vamos falar assim, expansão e diversificação do portfólio. Né? Quando você diversifica a receita, teu risco, às vezes o pessoal não entende, tá crescendo, mas para que crescer? O teu risco diminui muito quando você diversifica portfólio, receita, inquilinos. Então a gente começa a ter aqui um risco muito menor, não só de Americanas, qualquer inquilino pode desocupar, pode ficar vago. E quando você tem uma concentração de 5, 6, 7, 8, 10, a gente vai ter agora no máximo 13 alguma coisa, né, Diego? Esse número que a gente vai soltar, né? Então acho que fica muito mais saudável. Você tem, não aquela faca no pescoço de ter que alugar a qualquer custo, né? Você reposiciona o ativo de forma aí tranquila, com qualidade, eventualmente até ganhando preço, né? Até antecipando, Pedro, quem acaba assumindo essa posição Ambev, um locatário aí de primeiríssima linha, e não é que a gente está exposto em um único ativo. Passou a ser 4 agora com a Ambev Santa Luzia, né? Exatamente. Que é um grande CD da Ambev em Minas Gerais, região de Belo Horizonte, né? Então, ali na região de Minas. Na redondeza, né? Perfeito. Então a gente tem 4 ativos, passa a ter, em dando certo tudo isso, 4 ativos de Ambev. Ambev passa a ser a maior participação
concentração do portfólio, mas com menos de 15%, 13 alguma coisa. Americanas abaixo disso, e a gente entende que o portfólio está chegando ali nos percentuais que a gente almeja, né? De estar pouco concentrado, com diversificação, com muitos inquilinos, passou a ser 27 ativos diretos, 2 indiretos, né? Então, enfim, muita coisa. Crescendo, né? Crescendo, graças a Deus. E fora que a gente ainda está entregando ampliação, né? Ampliação de Santa Cruz, a gente já fala dela, né? Vamos passar aqui. Vamos. Bom, vai lá, Diego, fala da ampliação aqui, que tá quase lá, né? Falta um pouquinho. Tá quase lá, pessoal, exatamente. Bom, agora no dia 20/9, a gente tá previsto aí fazer essa entrega da fase 1 de Santa Cruz, cara. Trabalho árduo, conseguimos antecipar um pouquinho aí a data de entrega. Reta final mesmo, nossa equipe está lá já semana toda. 20 de setembro agora, né? Acompanhando, 20 de setembro vamos agora. Cortar a faixa, nós vamos estar lá para cortar a faixa. Vamos cortar a faixa. A gente está indo para lá, vamos para lá, fazer a inauguração com a Santa Cruz. Ela está doida para ocupar esse pedaço e botar energia ali na fase 2, né, Pedro? Que já começou, o pessoal está trabalhando aí a todo vapor, para que daqui a pouco a gente possa fazer esse mesmo anúncio aqui para o pessoal, que a gente vai fazer a inauguração aí da fase 2 Legal. Em breve. Assim, para quem ainda não sabe, Santa Cruz é a maior distribuidora de medicamentos da América Latina, pessoal. Então a gente está expandindo fase 1 do CD de Anápolis, 6 mil metros quase, né? Quase 6 mil metros. Quase 6 mil metros. Próximo. Fase 2, aproximadamente 22 mil metros, chegaremos em quase 40 mil metros, Diego, é isso? É isso aí, Pedro. 40 mil metros de ABL, CD de primeiríssima qualidade, AAA, região de Anápolis, e assim, tem que parabenizar toda a equipe de engenharia que fez um belíssimo trabalho, todo o gerenciamento foi feito aqui pela nossa equipe, visitas aí quase semanais agora no final, né, Diego? A pessoa estava morando lá em Anápolis, justamente para que a gente pudesse entregar no prazo. Então, a gente mostra aqui que assim, desenvolvimento é algo, né, comum aqui, corriqueiro para a gente poder fazer, a gente está pronto aí para fazer novos desenvolvimentos, né, e temos condição aí de entregar obras de qualidade, claro que a consultora aqui que faz a obra, mas a gente gerencia, supervisiona, para entregar no prazo, com qualidade, e para bons inquilinos, né? Então tudo aí que a gente... Tem foto? Tem, né? Tem foto. Ó, que bonito. Não, o imóvel ficou um espetáculo, pessoal. Assim, o que tem de mais moderno tá nesse galpão, né? Então, assim, poxa, a cobertura ela não é uma cobertura simples, metálica, é uma cobertura ali com isolamento térmico, justamente para deixar o galpão num conforto melhor para quem está utilizando medicamentos, né? Tem que estar refrigerado, totalmente climatizado, assim, né? Eles têm um pedaço ali, essa parte especificamente ela é seca, né? Tá. Daqui a pouco a Santa Cruz ela vai entrar com toda a montagem de esteira dos robôs ali que trabalham na separação ali desses medicamentos. E assim, pessoal, o imóvel ficou bem legal, foi um trabalho aí, poxa, a 4, 6, 8 mãos aí com a Santa Cruz, com a construtora. Cada detalhe ali a gente pôde participar, pavimento, contenção, mexe daqui, mexe dali, instalações elétricas, hidráulicas, rede de sprinkler, dá para ver nas fotos, né? Exatamente, toda a rede de sprinkler. E assim, vamos inaugurar. Tá faltando muito pouco agora. Essas imagens aqui já nem traduz a que a gente... Já está com asfalto, pelo último relatório, né? Então dá para ver a junção ali do telhado um pouco mais novo com um pouco mais antigo, mas a gente vai, inclusive, na parte anterior, né, na fase inicial, a gente vai dar um tapa lá, né, Diego? Limpar telhado, vai deixar tudo limpinho, vai deixar bonitinho. Tudo com cara de novo. É isso aí. Bom, vamos falar agora do portfólio, desinvestimentos, aquisições, benfeitorias. A gente criou até uma sessão aqui, porque tinha tanta coisa para comentar, que se fosse falar nos comentários iniciais, ia encher um pouco ali a cara do negócio, né? Vamos lá, desinvestimentos. Então a gente divulgou que o fundo AAA, que hoje o GGRC11 tem aproximadamente 35%, efetivou a venda de um ativo do seu portfólio pelo valor de R$130 milhões recebidos à vista. É isso? Exatamente, Pedro. Isso, apesar de ser uma operação muito recente, né, a gente tinha entrado aí há pouco tempo, vem para somar com essa nossa atuação aí de trazer receita extraordinária aqui para o fundo. E isso vai trazer, de fato, uma receita extraordinária, né, Pedro? Com certeza. Só um ponto, Diego, acho que foi uma das transações aí, em termos de cap, mais bem precificadas do ano, né? Perfeito. Então, assim, a gente via o AAA, obviamente é um fundo que a gente investe, que tem a gestão dele, a gente é relevante como cotista,
mas ele realizou uma venda muito boa para o fundo em termos de valor por metro quadrado e cap rate. Só ativos de grande qualidade são vendidos nesse nível de preço e cap rate, e por consequência a gente aumentou o guidance, né, de 9 centavos e 1 agora dos últimos meses para 10 centavos no decorrer agora a partir de setembro, né? Então o resultado do caixa de setembro, pago em outubro, a gente já está revisando o guidance do fundo justamente em função desse recebimento extraordinário. Exatamente. E pessoal, lembrando que a hora que a gente fala desse novo guidance, a gente já está considerando a base 10 de cotista, né, Pedro? É R$1, né? Se for levar em conta, né? Se for levar na base antiga 100, né? Estamos falando de um aumento considerável aqui de rendimento. Muitas vezes eu vejo cotistas comentando, pô, por que coloca esse 9,1 aí, não deixa só 9 centavos? É bastante quando você pensa em dinheiro, tá? Porque justamente voltando, base 100 seriam 91 centavos, 92, e quando você aumenta, vai aumentando de 1 em 1, né? Chegando em R$1, Exatamente. Que é os 10 centavos agora base 10. Então, de fato, é um rendimento forte, consistente, que a gente vem aí ao longo do ano entregando para o cotista. E pode ter mais, é isso? É isso. O que tá bom pode melhorar? Exatamente, cara. De novo, pessoal, assim, com essa reformulação do regulamento, a gente abre um leque de possibilidades e oportunidades. E é isso que acaba acontecendo com o que a gente está tentando trazer aqui com a aquisição dos ativos do SNLG. Vamos falar um pouquinho? Só um item antes, Diego, a gente está negociando 3 ativos. Então, eventualmente, podemos ter novos resultados não recorrentes aqui, né? O item 2 ali. E serão, obviamente, ainda estão em fases mais preliminares, tá? Mas vem avançando as negociações, né? A gente divulgou no relatório passado que haviam propostas, essas propostas foram selecionadas, sempre pensando aqui no melhor interesse do cotista, no melhor resultado para o fundo, e elas estão agora em fase de negociação de documentos mesmo, e para a gente seguir em frente. Antes até, desculpa, da gente entrar aqui nos ativos da SNLG, tem inclusive uma notícia que a gente coloca aqui, também boa, Sim. Que é o trabalho ativo aqui que a gestora vem fazendo aí com os locatários que estão na base já do GGR, né? Que a gente está negociando aí uma possível renovação, ampliação, enfim, a gente não pode contar muita coisa ainda, mas daqui a pouco a gente... E nem é contrato que vence em 25, né? Venceria em 27. 27. Só que a gente já está se antecipando, iniciamos uma negociação, o inquilino demonstrou que tinha uma necessidade, a gente imediatamente foi rápido, fez uma proposta para ele de investimento, de melhoria, de benfeitoria, etc. e tal. Obviamente, em contrapartida, além de aumentar aluguel, prorrogando o prazo para, enfim, não podemos abrir ainda o prazo, mas um prazo bem mais longo de vencimento, que vai melhorar bem aí a qualidade tanto do ativo quanto do prazo médio de vencimento dos contratos, né? Então, logo que isso aí for assinado, a gente divulga ao mercado também. Trabalho de proximidade trazendo resultado. É isso aí. E o inquilino fica satisfeito com isso, né? Porque senão ele vai lá e acha outro imóvel. Você tem que estar sempre próximo dele. Bom, 2 é aquele memorando comunicado da carta de intenções, né? Não memorando, né? Que a gente celebrou para aquisição de 2 ativos, sendo um no estado da Bahia, outro em São Paulo, né? Valor de 57 milhões, sendo que 27 a gente paga agora nessa emissão. Perfeito. 30 fica para o ano que vem, em 2 tranches, sendo uma no meio do ano, outra no final. Por ter uma condição aqui muito boa para o GGR, ele vai começar a receber 100% do aluguel desde agora. Agora eu digo no fechamento, né, no pagamento em cotas. Pagou essa primeira então em cotas, o GGR passa a receber 100% dos aluguéis. 100% dos aluguéis. Então tem um cap rate médio estimado de 15,7% durante o primeiro ano da operação, sendo que agora no começo é até maior. Até maior. Porque isso é o médio, né? Você vai ter uma parcela no meio do ano que vem, outra no final. A gente acaba entregando valor aí, vamos ter aí algo que vai somar para os rendimentos do fundo durante um ano, e depois também porque ele está dentro, o estabilizado está dentro até um pouco acima da média do fundo, então Perfeito. Continua sendo gerador de valor. Bom, onde o pessoal aí tem mais perguntado, mandando mensagem, SNLG, Diego, vamos destrinchar isso aqui? Vamos. E aí, é a aquisição do fundo? Não, aqui são os ativos, né? Dos ativos. Dos ativos. Então a gente fez uma proposta, pessoal. Eu tenho visto muita confusão aí, teve, enfim, casos aí, até soltaram um informe errado do SNLG, cotista questionando isso, aquilo. Bom, pessoal, vamos lá. O SNLG,
não tem nada a ver com a gente, a não ser que o GGR já é cotista dele, né? Como cotista, ele obviamente vem nos últimos meses buscando aí soluções para o fundo, né? E chegamos a uma proposta de compra de todos os ativos, né? Lembrando que assim, o SNLG, que era o antigo MGLG da Mogno, Perfeito. ele nunca foi um fundo, Diego, você até acompanhou os ativos lá no começo, né? Ele nunca foi um fundo que teve problema de ativos. Ele sempre foi um fundo com problema de estrutura, tanto de capital, com muita alavancagem frente ao seu tamanho, como de estrutura, com SPS, que em dado momento tiveram que até que travar os rendimentos, porque as SPS tinham prejuízo. Então, assim, nunca foi problema do ativo XYZ. Até porque são bons os ativos. São bons a gente ativos. até fala um pouquinho depois aqui sobre os ativos. Vamos falar um por um. Exato, porque assim, tem oportunidade, a gente está comprando de forma oportunística, tem possibilidade de trabalhar ainda esse portfólio que está vindo e trazer esse ganho aqui para quem? Para o cotista do GGRC11. Exatamente. Muita gente querendo saber qual que é o preço, a relação de troca, né, da proposta de vocês, quanto que vai virar a relação de troca para o cotista do SNLG. Pessoal, a gente não é gestor do SNLG, a gente é gestor do GGRC11. Então, nos cabe aqui falar da nossa proposta. Nossa proposta é de 299 milhões pelos ativos. Então, hoje eles estão lá marcados no último informe, depois corrigiram, né, por algo em torno de 321 milhões. Tá? A nossa proposta é aproximadamente 7% abaixo do laudo de avaliação, né? Sendo que assim, como a gente não tinha como determinar qual seria o saldo dos CRIs, o saldo a pagar do ativo do Ambev Santa Luzia e qual o caixa do fundo, essa é a fórmula que tem que ser calculada. Agora, a variável, né, saldo, caixa, para se chegar ao resultado do valor líquido, depende aí da atualização da gestão e do administrador do SNLG para fornecer no fechamento, né, acho que eles vão fazer até live para explicar e tal, mas a nós não nos cabe chegar nesse resultado. Nossa proposta é de 299 milhões, o saldo dos CRIs atualizados será assumido pelo GGRC. Aí a primeira pergunta é, como que são esses CRIs, o que eles se traduzem para nós? Então, basicamente, esses CRIs, eles estão hoje a uma taxa média ponderada de PCA mais 7,2, que na nossa visão gera valor, porque o portfólio hoje, a gente vai até falar a gente fala ali do cap rate, né? Desalavancado e alavancado. Então, assim, gera valor, porque um custo de dívida baixo hoje, com as taxas, com a NTNB abrindo aí, né, super estressada, ele é gerador de valor, né? Tem também a obrigação de pagar o saldo do ativo Ambev Santa Luzia. Então isso vai ser assumido pelo GGRC, vai se somar ao caixa do fundo, né? E com isso a gente vai chegar ao valor que deve ser dividido pelo número de cotas do SNLG, para a gente ver quantas cotas vão ser emitidas pelo GGR a valor patrimonial, para que seja feito esse saldo. Posso adiantar para vocês que não é 299 milhões, é algo entre eu vou colocar um range alto aqui, tá, para não errar muito, mas entre 80 e 100 milhões, tá? Então esse é o range do valor, o intervalo do valor que a gente deve pagar para os cotistas do SNLG em cotas do GGRC11. Lembrando, pessoal, que isso depende dessas variáveis aí do saldo dos CRIs, da obrigação do ativo atualizada e do caixa do fundo, tá bom? Lembrando, a proposta deve ser submetida à aprovação, né, Diego? Importante. Perfeito. Isso. Vai ser realizada pela SNLG ainda uma assembleia ali com os cotistas, né, para que eles possam deliberar e aprovar essa proposta que a gente fez. A gente não pode votar. Exato. Por conflito. Né? Mas assim, então, Pedro, posso falar que não estamos pagando 299 milhões, não vamos emitir amanhã 299 milhões de cotas. Tanto é que a gente soltou oferta de 125 aproximadamente, com lote adicional podendo chegar em 250. Só que esses 250 são para comprar esse portfólio e mais os outros ativos que estão em negociação. Tá? 6 da Suno, possivelmente mais 3 aqui, os 2 que a gente já tinha soltado. E outro em negociação. E um outro em negociação. Que a gente vai até colocar no pipeline do resumo da oferta. Então, não vai ser 299 milhões que a gente vai pagar em cotas. Vai ser algo entre o que eu falei de 80 a 100, dependendo muito desse valor aí do que está entre passivos e caixa. Tá? No nosso cálculo, nas condições acima, esse portfólio tem um cap desalavancado, né? Quer dizer, se a gente não assumisse os CRIs, de aproximadamente 10%, e alavancado
de aproximadamente 12%. Aí que eu falo que essa alavancagem gera valor, porque ela tem um custo baixo hoje. É uma alavancagem barata. E a gente pode falar que ela cabe no bolso, né, Pedro? Não é CRIs que não cabe. Então, assim, com o próprio rendimento ali dos aluguéis, está sendo pago juros, está amortizando, e a hora que a gente pluga esses ativos na estrutura do GGRC, que tem uma musculatura maior, se torna saudável. Exatamente. A alavancagem hoje do GGRC é muito baixa, né? Então a gente tem uma relação hoje entre dívida bruta e ativos de aproximadamente 7%. Os cálculos preliminares nossos mostram que deve ir algo para 12%, 13%, tá? Com essa absorção dos CRIs de SNLG. Ainda é muito baixo. Se pegar a média dos outros fundos comparáveis, a grande maioria está acima disso, está entre 20%, 30%. Então ainda é muito baixo. O GGRC vai para um patrimônio, para um PL de próximo de um bi e meio, né? Então é muito diferente você falar, pô, a SNLG tem problema de alavancagem. Quando você coloca na nossa estrutura, ela absorve bem isso, não atrapalha o fundo, não tem risco aí nenhum do fundo acabar, enfim, se perdendo com essa alavancagem. A gente está super tranquilo com isso. Lembrando, o GGR é um fundo bem maior que o SNLG, a gente está tranquilo com essa aquisição, a gente não tem medo de, pessoal, pô, você está herdando um portfólio que sempre teve problema com a outra gestora, com a anterior e tal, nós vamos resolver aqui, tá? A gente tem certeza que plugando aqui no GGRC11, nós vamos equacionar tudo isso, vai ser gerador de valor, a gente fala que vai adicionar 0,03 por cota, lembrando que, de novo, colocando na base antiga, seria muito dinheiro. Como ir de 91 centavos para 94 centavos, tá? Então, basicamente, só em absorver esse portfólio, sem levar em conta os outros ativos que a gente está negociando, a gente passaria desses 91 para 94, base 100, né? Base 10, os 9,1, 9,4 centavos. Tá? Então, basicamente, é uma aquisição geradora de valor para o GGRC11. A gente entende que, obviamente, tem que ser aprovado pela Assembleia do SNLG. E, como todas as outras aquisições, ainda estão sujeitos a condições aí que tem que ser verificadas, né? Condições de diligência jurídica, técnica, de rating dos inquilinos. Então, tem toda essa... A gente é muito diligente aqui em aquisição, né, Diego? Inclusive, visitamos. Todos. A gente visita um por um, nosso corpo jurídico, assessores, a gente busca tudo no ativo, problema de documentação, problema de questão dominial, laudo de como está o estado do ativo, né, situação é um raio-x completo mesmo, pessoal. Assim. A gente é muito chato com isso. Vamos lá, Diego, vamos falar dos ativos? Vamos falar dos ativos. Vamos ao que interessa, né, Pedro? Os ativos ali, então, do SNLG. São 6 ativos, tá? Passando aqui por regiões Ambev, Santa Luzia e Minas Gerais. Supermarket, Pavuna, Rio de Janeiro, muito próximo ali da Dutra, região ali, puta, disputadíssima também. A gente visitou esse ativo, estava lotado, né? Estava lotado. É uma região muito boa ali do ponto de vista logístico. Enfim, acho que aquela região ali, acho que a gente pode falar, pô, a Sicajamar é a Faria Lima, ali é o Leblon dos galpões ali. É uma região muito boa de galpão. Você vê que quase todos são CDs, né? Exato. Você tem apenas Cerati e Magna, que estão aqui do lado de São Paulo, em Vinhedo, que não são ativos puramente logísticos. Magna é híbrido. E Cerati até poderia ser considerado híbrido, mas a gente colocou ele como mais industrial, porque ele é a planta da Cerati, que é uma líder aí de mercado, amplamente conhecida pelos seus alimentos, né? Então ela acaba tendo uma parte mais industrial. Mas... enfim, uma planta de primeira linha, toda moderna. Linha. Fomos lá, compramos até mortadela na lojinha, né? Tem aquela coisa toda. Pessoal, o galpão, ele é, assim, da Cerati, ele tem área refrigerada, tem área congelada e tem área seca, justamente para ter ali a operação logística. Exato. Mas é um imóvel muito bacana, foi feito ali pensando em ser, de fato, a sede da empresa, atende muito bem a Cerati ou qualquer empresa que trabalha com alimentos, né, que vamos dizer assim, um setor bastante restritivo, ele exige bastante do galpão, não é qualquer galpão que vai atender. Sim. Né? Então, assim... Muito bem localizado, né? Cerati e Magna, pessoal, só para vocês entenderem, a gente já fala da fotinho ali, então um em frente ao outro, tá? Tem uma rua no meio, na época do desenvolvimento foram feitos em conjunto esses BTS, então acaba que localização muito boa e muito próximo ali, né, para até poder cuidar do ativo, né? Visita
é uma só, você visita os dois ativos de uma vez só. Pirituba, que é aqui em São Paulo, o pessoal, a gente viu mensagem lá falando, pô, Pirituba, como se fosse o patinho feio, né, Diego? E a nossa percepção é o contrário. A gente acredita que Pirituba vai surpreender positivamente, super bem localizado. Aqui a gente está próximo à Faria Lima, em São Paulo, colocando no Waze até lá, deu 20 minutos, né, algo assim. Nem isso considerando o horário de pico, né? Horário de pico. Assim, pessoal, esse imóvel ele tem acesso direto para Anhanguera, não é aquele acesso complicado nem nada, uma alça de fato muito bem feita, tanto sentido interior quanto sentido São Paulo, para trânsito de caminhões, carretas, bitrem. Então, assim, é bem amplo mesmo, e para quem quer fazer operação last mile, é um prato cheio, né? É um prato cheio. A gente até colocou na sessão de perguntas e respostas lá falando justamente isso, né? Para nós é um prato cheio fazer um retrofit iniciativo e reposicionar ele como last mile, né? A gente já chegou lá, olhou e pensou exatamente nisso, né? Bom, só passando aqui, Diego, as fotinhos, né? Então tem Cerati, Magna, Supermarket, tem aqui um pouquinho de cada um, né? O ABL, a área do terreno, o tipo do imóvel, onde está localizado, quem tem dúvida aí, né? Volkswagen MAN, também, que faz parte do complexo Volkswagen. A gente ainda não pôde abrir muitas informações, pessoal, de locação, igual vocês estão acostumados aqui da gente abrir. Preço por metro quadrado. Não estamos escondendo nada disso, é mais por conta do momento aqui da negociação ainda, né? Tem algumas condições a serem cumpridas e depois a gente vai plugar isso na estrutura de portfólio do GGRC11 com relatórios, com informações aí um pouco mais completa, igual vocês estão habituados a gente trazer aqui, tá? O mesmo padrão dos outros, né? Ó, pela foto você vê o Pirituba, ele parece mais antiguinho mesmo. Ele até um pouquinho mais antiguinho, mas uma estrutura muito bem feita, sólida, bem construído, sem nenhuma trinca no piso, goteira em telhado, né? Algo que às vezes é comum em galpões mais antigos. Então ele está super bem conservado, tá vago, porque também saiu, só que a gente já tem planos aí, vamos falar, ambiciosos para esse caso dê certo, né, Diego? A configuração dele é muito boa, né, Pedro? É um galpão que tem um piso elevado, ou seja, a carreta ela entra ali e o baú da carreta fica no nível do piso, ou seja, a operação consegue entrar com empilhadeira dentro da carreta para fazer ali o estoque tudo bonitinho, sem ter ali qualquer tipo de problema. Administrativo, lá dentro também tem um mezanino administrativo, então assim, tá bem preparado. O galpão é possível transformá-lo num cross-docking sem qualquer tipo de investimento. Sim. Né? Então, está pronto para isso. Está pronto para receber uma operação, viu? E Ambev, mais um Ambev, então, como a gente falou, a gente passa a ter, em dando certo essa operação novamente, a gente passa a ter 4, né? 4 Ambevs. E Ambev passa a ser a maior concentração do nosso portfólio como inquilino, não como ativo, porque são 4 ativos com menos de 14% aí de concentração das receitas, tá? O que a gente já está enxerga abaixo aí do que a gente estava projetando como ideal. 15 no máximo, né? Então já está abaixo, já enquadraria. Bom, perguntas e respostas. Começa com onde, Diego? Pode ser. Vamos lá. Você que responde? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Novas emissões com a tendência de aumento dos juros. Não vão ficar mais difícil de captar o dinheiro, tendo em vista que o valor das cotas há meses está abaixo do PVP? Pois é, aquela história, né? A gente, sim, né? Provável que ainda com esse aumento da Selic vai dificultar ainda mais novas emissões de fundos imobiliários esse ano. Talvez ano que vem a gente tenha um momento melhor. E assim, quando você está negociando abaixo do VP, mercado com condições aí macro deterioradas, se você ficar parado esperando, né? Eu vou ficar esperando uma janela boa para o fundo talvez crescer, diversificar, fazer aquisições oportunísticas. Acho que é nesse momento que você tem que, como a gente está fazendo aqui, né, se mexer, ser criativo, gerar bons negócios para o fundo. A gente fez esse ano, então, essa aquisição do pedaço do AAA. Né, já geramos valor agora com venda. Estamos agora nesse momento buscando novas aquisições, predominantemente com cotas, a valor patrimonial. Sim. Então é um ganho para o cotista. O cotista está hoje, se quiser vender, com valor abaixo do patrimonial no mercado. Emitindo a patrimonial, você gera valor e, obviamente, pagando preços razoáveis pelos ativos, que é sempre o nosso viés aqui de fazer boas aquisições a bons valores, geradores de valor para os atuais cotistas. Então, isso permite que o fundo cresça e diversifique mesmo em momentos turbulentos, Diego. Essa que é a nossa visão. Que é onde tem as melhores oportunidades, né, Pedro? Exato. Geralmente né?
o momento em que o mercado está líquido, captando e tudo mais, qual que é a tendência de preço dos ativos? Subir, né? Subir. Então, assim, a gente cresce num momento de mercado complicado, gera acréscimo de rendimento, diversifica locatário, portfólio, reduz risco, Número de concentração. Número de concentração, ou seja, não ficamos malucos fazendo essa oitava emissão. Não, a gente está super tranquilo e estamos aí focados em entregar o melhor resultado possível para o cotista. Pergunta 2, Diego. Esse movimento de incorporação do SNLG explica melhor, né? E só estou vendo vantagem para os cotistas do outro fundo, né? Então, primeiro, incorporação a gente já explicou que não é, mas vai lá. Pessoal, não é incorporação do fundo, né? Então, assim, o GRC11 está fazendo uma proposta pela aquisição dos ativos, dos imóveis do SNLG. E o que a gente trouxe aqui de especificações sobre os imóveis, sobre as regiões, na nossa leitura, ele é muito mais vantajoso para o cotista do GGS11. Né? De novo, sem criticar SNLG, enfim, acho que são momentos e estruturas. A estrutura de ativos que o SNLG tem, no tamanho que ele está lá hoje, é um pouco complicado conseguir evoluir, conseguir crescer, diversificar, pagar dívida, resolver CRI. A hora que pluga dentro da estrutura do GGS11, a gente consegue absorver de forma saudável, né? E possibilitar ainda o upside ali de ampliações, ocupação de imóveis vagos. Movimentos, né? Enfim, a gente consegue fazer movimentos aí que vão agregar ainda valor. Acaba sendo uma proposta boa para os dois, né, Diego? É claro que quando você pluga no portfólio do GGS11, você tende a ter um ganho maior pela escala. Perfeito. Né? Mas o cotista do SNLG também não quer ficar com um fundo que tem uma alavancagem muito alta, desafios de crescimento e acaba ficando travado, né? Então acho que acaba sendo uma proposta vantajosa para os dois, mas é claro que o cotista do SNLG vai analisar e votar, a gente não vai poder votar como cotista e vamos aguardar aí o resultado. Bom, a 3 aqui, os galpões do SNLG são mais antigos? Qual o raciocínio da compra? Retrofit, venda? Então, acho que aí a gente está falando justamente de Pirituba, né? Primeiro que assim, os ativos são de qualidade em sua maioria, como a gente já falou. Nunca foi um problema de ativos. Sempre foi um problema mais de passivo, de estrutura do fundo com SPS e uma série de outras coisas. Então, por exemplo, de também a gente já falou, para nós é perfeito para um retrofit, reposicionar ele como um galpão last mile, ele está aqui dentro de São Paulo, né? Então a gente, onde os outros talvez vejam problemas, a gente enxerga oportunidades, né? É como a gente acaba olhando as coisas aqui. Não é à toa que estão ocupados, operações a todo vapor. Magna, inclusive, acabou de ter uma ampliação. Foi entregue agora, a gente foi lá visitar no dia, né? Exatamente. Então, pessoal, são bons ativos, tá? Os ativos, acho que vêm para somar ao portfólio do GGR aqui de forma realmente positiva, tá? Exatamente. Essa pergunta 4 aí, por que os bons movimentos das gestões a qual do fundo vem caindo, né? A gente gostaria de entender também, mas não é tão simples assim, né? Bom, fala um pouquinho sobe rendimento, a cota cai. Aumenta o portfólio PL, a cota cai. Diversifica, diminui concentração, diminui risco, dividend yield. Historicamente, né, o dividend yield, geralmente ele está... O NTNB, né, que é o título que a gente mede ali, do governo ali com menos risco, né, então ela paga IPCA mais alguma coisa. Hoje está na hora de IPCA mais 6. E geralmente os fundos imobiliários pagam, historicamente, 300 basis points acima disso, ou IPCA mais 9 seria, né? A gente está pagando com esse rendimento agora 11%, Diego. Poxa, então acho que o spread fica muito alto, né? Exatamente. Mas, pessoal, assim, brincadeiras à parte, são momentos de mercado, né? São oscilações aí do mercado que a gente está acostumado. Torcer para que e acompanhar, né? Para que esse mercado venha a gerar de novo. E assim, período de eleições municipais também atrapalha bastante, eleições americanas também. Acho que é um conjunto, né? Basicamente, se o cotista está enxergando bons movimentos, né, que a gente fala dos fundamentos do fundo, e por outro lado a cota não está respondendo, e geralmente tem uma simetria que a gente fala que é uma oportunidade, né? Então você tem uma oportunidade, talvez, de aproveitar essa liquidação, esses descontos aí, não só do GGR, como do mercado dos fundos imobiliários em geral, né?
e eventualmente, como a gente falou de momentos, né, ruins, geram boas oportunidades. Acho que é o caso hoje em fundos imobiliários em geral, tá? Acho que, em resumo, é isso, né? A gente fez um relatório mais extenso hoje, então a gente acabou explicando um pouquinho mais as transações. A gente está à disposição, né, do cotista aí para, enfim, tudo que quiser esclarecer dentro do possível, né? A gente tem contratos aí e acordos de confidencialidade, então muitas vezes a gente não pode falar tudo, né? Mas o que a gente puder falar, a gente fala, e esperamos aí ter contribuído. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. De novo, qualquer dúvida, entre em contato aqui com os nossos canais RI, WhatsApp, enfim, a gente vai tentar ser o mais rápido possível aqui para te responder e você não ficar com a dúvida, tá? Legal, já essa distribuição de resultado aqui por ativo vai mudar bastante, que é o que a gente falou, né? Claro que isso tem um histórico do ano, não está poluído ainda, mas para o ano que vem provavelmente vai melhorar bem essa concentração. Então, pessoal, obrigado, por hoje é só, até a próxima.